Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Cristo encha os nossos corações do amor mais puro, do amor que nos envolve e nos toca profundamente. Que o amor do Cristo sonhe em nós, brilhe em nós como um farol a iluminar a nossa estrada de evolução. A todos os queridos irmãos, o nosso querido perdoe-me, a nossa saudação mais que feliz. Agradecer aos irmãos do Centro Espírita Nova Vida de Apodi, que através do nosso irmão Paulo Mavi, que tão generosamente e caridosamente nos oferta esse espaço de trabalho, esse espaço de estar a serviço da causa do Mestre Jesus. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar nesta casa, ainda que virtualmente, mas com certeza os nossos pensamentos e corações se congregam neste amor do Cristo. Então, mais uma vez, agradecer o convite generoso e caridoso do irmão Paulo Mavi de estar aqui conosco para dar início a este momento, a este encontro de reflexão, de pensarmos um pouco. E para isso, eu gostaria de começar trazendo uma mensagem do livro Pão Nosso, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 135, que traz como título Renovação Necessária. Nos diz o apóstolo dos gentios, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, que não extingais o Espírito. É interessante abrir um parêntese aqui para registrar que neste momento nós também estamos no ar pela Rádio Espírita Nova Vida. Esta rádio que tem ganhado espaços e tem se tornado uma referência no movimento espírita brasileiro, né? Essa rádio tem se colocado como um canal de efetiva difusão da doutrina espírita e do amor do Cristo. Mas sigamos então com a nossa mensagem. O Espírito Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente, a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram.
Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar-se a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que eu fui ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? É uma reflexão que Emmanuel nos traz muito pertinente, porque nos chama a atenção para a necessidade dessa autotransformação, que muitas vezes nós, espíritos ainda imperfeitos, muitas vezes estamos agregados às nossas materialidades e nos esquecemos de buscar o entendimento e a compreensão de que a vida, que o reino de Deus não é daqui, não é da terra, mas é da eternidade, é da imortalidade. Emmanuel, ao refletir conosco nesse texto, nos chama nos convida a esta realidade de a cada dia nos indagarmos verdadeiramente, do mais íntimo do nosso coração, para onde eu estou caminhando e como eu estou construindo os meus passos nessa caminhada. É para a gente pensar. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, gostaria de convidar todos vocês agora para nos elevarmos em oração, apresentarmos o nosso coração mais puro à espiritualidade superior, a Deus, nosso Pai, causa primeira de todas as coisas, para dizermos: Pai querido, eis que nos encontramos aqui reunidos virtualmente, mas com os corações aconchegados pela mensagem iluminativa que provém do amor do Cristo que nos concedeste como dádiva para a nossa transformação moral. Te apresentamos, ó Pai, a nossa gratidão pelas possibilidades que hoje temos de, mesmo à distância, podermos nos unirmos para falar do amor, para compreender esse amor que vivifica e transforma a cada um dos teus filhos, ainda em condições de espíritos de terceira ordem, de espíritos num planeta de provas e expiações, mas sequiosos, meu Pai, de nos auto-melhorarmos e pelos nossos esforços e pelo teu amor e pelos os ensinamentos do Cristo, nos elevarmos à condição de espíritos a caminho da luz. Abençoa-nos com o teu cadinho de amor a cada instante desta nossa vida imortal. E que assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, falar de renovar atitudes e chamar essa renovação de chave para a evolução é nos levarmos a compreender que o processo evolutivo não está em uma máquina, não está relegado a outra pessoa, senão a nós mesmos. O processo de renovação está nas nossas mãos. Nós é que trazemos a necessidade dessa autorrenovação. Mas, afinal de contas, o que é renovar? Se nós pensarmos a nível linguístico, renovar é a ação de fazer com que algo fique novo, né? Quando pensamos em relação a nós mesmos, estamos dizendo que renovar é o ato de se automodificar algo ou alguma coisa para melhor. Mas eu posso renovar para pior? Ora, o que nos incomoda, que nos leva a renovar? É que algo não está bom. E não estando bom, eu preciso renovar, na busca de algo que seja melhor. Ninguém renova para pior. Deliberadamente, é claro. Não, eu vou piorar, eu vou ser pior do que já sou.
Ninguém faz isso. No íntimo de cada um de nós está aquele germe presente do espírito que busca a felicidade da renovação interior, da autotransformação que nos leva a um outro patamar, a construir novas atitudes, a trazer para nós, para o nosso viver, para o nosso convívio, atitudes diferentes daquelas que nós criticávamos porque eram ruins e que eu precisei transformar, que eu precisei reformar. Mas, afinal de contas, a gente perguntou o que era renovar. Aí, renovar atitudes, mas o que é uma atitude? Nada mais é do que um impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir a partir deste impulso. Então, é uma norma de procedimento que nos leva a determinado comportamento. A atitude é a ação que nos leva, que nos impulsiona para essa renovação, para essa transformação. E de onde é que vem essa atitude? Como é que ela surge em nós, esta questão da atitude? Ela tem, de um modo geral, nós podemos dizer que ela tem 3 origens básicas. Na origem cultural, na origem familiar e na origem pessoal, individual. O Espírito Amédio vai nos dizer que nós trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no nosso inconsciente profundo, resultado das nossas velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas e existências. Ou seja, nós somos, enquanto espíritos, que estamos num processo de autorreforma, de transformação, de autorrenovação constantemente, através das reencarnações, das sucessivas encarnações, né? Nós vamos acumulando, quando não transformamos, quando não buscamos renovar, abandonar a coisa velha para assumir novas perspectivas, nós vamos acumulando aquela lixarada que a gente vai trazendo das encarnações anteriores. Daí, quando o Espírito Amédio nos diz que a gente traz esses clichês mentais lá no inconsciente, lá no mais profundo, e que em algum momento ele se ampara, ele se solta, ele se coloca como uma ação, como uma atitude, né? E aí, que tipo de atitudes e de pensamentos e de clichês eram esses que eu trouxe de trás? E que se eu não transformo, eles passam a ser parte do meu hoje, das minhas atitudes do hoje. Como é que vai se processar, então, essa atitude? Ela também tem 3 bases, que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. Quando eu tenho consciência da minha atuação ou da minha situação, né, então eu estou movimentando o pensamento. Eu tenho consciência das coisas que eu faço. Eu sou consciente das atitudes que eu tomo e que eu emprego. Se eu tenho consciência, então eu desenvolvo um sentimento em relação a essa atitude, né? A essa consciência. Eu desenvolvo sentimentos de assumi-los com bondade, com galhardia, ou de rechaçá-los, ou outros sentimentos, né? Tendo o pensamento e tendo o sentimento, eu gero um comportamento. Ou seja, a atitude em final, a ação de desenvolver alguma coisa. E aí me vem aquela pergunta: que tipo de ação eu estou desenvolvendo? São esses questionamentos que a gente se faz e deve se fazer a cada instante, a cada dia, a cada processo, a cada ciclo de autorrenovação. Mais atitudes precisamos ter, mas precisamos também pensar que atitudes estamos tendo. Muitos de nós, ainda pelas imperfeições que temos,
as nossas atitudes ainda são maledicentes, ainda são ligadas aos sentimentos mais trevosos, mais danosos, digamos assim. As nossas atitudes ainda estão presas à história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas aí precisamos pensar o seguinte: em que as minhas atitudes têm ferido o meu próximo? Em que os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu comportamento têm atingido benéfica ou maleficamente a quem está em minha volta? Essas reflexões são que nos fazem perceber onde necessitamos de renovar, onde precisamos transformar. Então é preciso renovar pensamentos. É preciso renovar as nossas atitudes e renovar as nossas ações. Porque muitas vezes pensamos, no nosso pensamento, poxa, não deveria ter feito aquilo, aquilo é errado, né? Mas eu continuo fazendo. Então não renovei. O ponto inicial é renovar pensamentos. Ou seja, se eu já tenho consciência de que aquilo não é adequado, e aí qual o modelo, qual o parâmetro, o paradigma pelo qual eu devo me orientar? Kardec vai indagar da espiritualidade, né, qual seria o modelo mais perfeito pelo qual o homem deveria guiar as suas ações, guiar as suas renovações espirituais. E é a menor resposta do Livro dos Espíritos. A espiritualidade é taxativa ao dizer Jesus. A nos dizer que Jesus é esse modelo, é esse guia, é esse farol pelo qual nós devemos renovar pensamentos, renovar atitudes, renovar as nossas ações. E quando nós nos renovamos sob a inspiração do Mestre Jesus, né? Vou buscar aqui um texto, eu acho que está lá em Efésios, que é isso, né? Ao dizer que renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo que foi criado segundo Deus. Esse convite nessa carta aos Efésios é o convite a essa renovação tão necessária que cada um de nós precisamos fazer. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Por quê? Mas este mundo não é o nosso? É o nosso. É o mundo ao qual nós estamos ainda em jornada, porque ele ainda tem muito a nos ensinar. Mas, se nós não buscarmos renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações no nosso entorno, não adianta querer que outros transformem as suas atitudes se você mesmo não consegue. Não é querer, você não pode cobrar do outro que transforme se você mesmo não se transforma. Então, não se amoldar ao padrão deste mundo é porque, sendo ele um mundo de provas e expiações, né, um mundo ainda na escala espírita, ainda meio base, né, meio aqui, não é, embaixo seria um conceito meio louco dizer, mas ainda um dos mundos iniciais, nós podemos e devemos viver nesse mundo sem ser parte da maldade deste mundo. Ou seja, não se amoldar a este mundo, a este padrão. Eu posso criar um padrão e Jesus nos trouxe, nos ensinou que padrão seria esse. Que padrão de transformação seria este que eu deveria assumir. Então, renovar, edificando valores morais que nós, muitas vezes, achamos, isso é bobagem, ou então é coisa pequena, amanhã eu faço, né? Igual a regime. A gente tem uma história com regime, segunda-feira eu começo. Mas a necessidade de autotransformação, de renovação dos nossos pensamentos, de
e construindo passo a passo essa chave que abre a porta da evolução, ela precisa ser feita agora. Precisa ser feito hoje. Não dá para esperar. Porque quanto mais nós esperamos, mais tempo nós estamos presos no mesmo e velho charco de um mundo de provas e expiações, vivendo nele. Uma coisa é estar nele, outra coisa é viver nele. Eu posso estar num mundo de provas e expiações, sem, no entanto, viver as provas e expiações. O que muda? Muda as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações. É isto que muda, são as nossas atitudes que mostram onde eu me localizo, né? Então, renovar esses valores morais que nós tanto falamos, né? Ainda nos prendemos à história do rancor, do ódio. Não suporto fulano, eu não sabe, tenho ódio de fulano, não dá, meu santo não bate, não cruza. Essas coisas, essas bobagens que a gente vai adquirindo e não vai filtrando, não vai peneirando na peneira da moral de cada um de nós, né? Renovar a doutrina espírita, e Kardec, ao falar de valores morais, vai nos dizer que o espírito precisa renovar-se constantemente, fugir da rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais. E como é que faz isso? Através do estudo e da prática do bem. Eu tenho sempre sido assim uma pessoa meio que chata, sabe? Com relação a essa questão de estudo. Porque a gente ainda encontra muitos irmãos que estão na doutrina espírita, mas se negam a estudar, se negam a enveredar por um caminho mais profundo de autoconhecimento. E quem não se conhece não consegue se transformar. Quem não se conhece não muda as suas atitudes. Quem não se conhece a si mesmo não consegue renovar os seus pensamentos. Então, Kardec vai nos dizer que é preciso sair dessa rotina que paralisa. Tá? Não, mas sempre foi assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e assim. Né? Não, ao contrário. Aquela história de que pau que nasce torto, só morre se você quiser. Primeiro, que não morre. Segundo, que nós endireitamos os caminhos. Os caminhos de quem? Os nossos próprios caminhos. Pela renovação das nossas atitudes. Né? E aí, se não construímos pelo estudo e pela prática do bem, que bem é esse? O primeiro deles é o amor. É compreender, enxergar o outro com os olhos do amor. Né? Percebermos, primeiro, que nós não temos inimigos. Né? Nós não temos. Se alguém me disser que tem inimigo, eu vou discordar e vou provar por que você não tem inimigo. Porque aquela pessoa a quem você chama de inimigo é a pessoa que te ensina tolerância, é a pessoa que te ensina paciência, é a pessoa que te ensina indulgência. Então não é um inimigo, é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus põe na tua vida para você ser melhor. Né? Mas isso é uma questão de percepção. Né? Então, e se a gente não renova essas atitudes, constituindo novos valores, tanto intelectuais quanto morais, né? Praticando bem e estudando para se conhecer, nós vamos cair no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. A depressão hoje é um dos males que mais graça no mundo. Tem explicação? Com certeza tem. É que as pessoas esqueceram de auto-renovar-se e querem encontrar tudo pronto. Tudo tem que estar a tempo e a hora, sem a necessidade de qualquer esforço da minha parte em me transformar. Sem a necessidade de qualquer esforço das minhas atitudes para
construir um amanhã diferente. E aí, não havendo esse envolvimento, nós caímos dentro de um processo chamado depressivo, porque nos faltou a ação de autotransformação. Existe a doença psicossomática? Sim, essa existe, com certeza. Não estou dizendo que não há. Mas muitas das depressões que a gente tem hoje, a grande maioria, na verdade, não é uma doença psicossomática. É a ausência de ação, a ausência de atitude, é a ausência de autotransformação, de autorrenovação. É dessa maneira que nós vamos concebendo a necessidade e a importância de que renovar a nós mesmos é caminho para a evolução, é nos evoluirmos. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, vai nos dizer que nós somos instrumentos das forças com que nós nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Ou seja, as minhas atitudes trazem para o meu entorno aqueles que se harmonizam conosco, aqueles que respiram o mesmo ar, aqueles que gostam das mesmas coisas, né? Ora, se eu gosto de bolo de macaxeira e Paulo Mavi gosta de quê? De bolo de ovos, a gente não vai sentar na mesma mesa onde só tem um bolo, né? Mas se tem lá se os dois gostam de bolo de ovos ou bolo de macaxeira, os dois sentarão e dividirão este bolo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são as nossas atitudes benéficas ou maléficas que atraem, nós somos como um imã que atraímos para nós aqueles irmãozinhos ou edificantes, se eu tenho atitudes benévolas, se eu tenho atitudes de amor, de justiça, de caridade, ou aqueles irmãozinhos que ainda estão meio que perdidos nas estradas do umbral, né? Então, nós somos essas antenas a captar, a chamar, a puxar, porque cada um de nós emite com os sentimentos raios específicos. Se são sentimentos de ódio, nós vamos gerar sentimentos de ódio. Se nós temos sentimentos de amor, vamos gerar sentimentos de amor. E é uma onda espiritual, né, com aquele que se identifica. Eu gero essa onda e aqueles que se identificam se aproximam, né? Se a minha onda de amor, eu trago para perto de mim aqueles irmãos que também vivem nessa sintonia e nós vivemos na harmonia. Mas o mal desequilibra e quando eu gero essa onda maléfica, trago espíritos desta mesma onda, desta mesma sintonia, e aí começa a me fazer mal, bagunçar minha casa, as pessoas que convivem comigo, ou seja, vira um samba louco dentro da nossa casa. E de quem foi a culpa? Ah, meu Deus, por que você deixou que isso acontecesse? Deus deixou ou nós provocamos com a nossa não renovação das nossas atitudes? Portanto, meus queridos, nós precisamos compreender de que a vida ela é um eco. Aquilo que eu emito volta para mim. A cada um segundo suas obras, nos dizia Jesus. Nos diz Jesus. Eu não posso semear ódio, rancor, discórdia e querer colher mansidão, benevolência e amor. Né? Eu sempre usar uma figura do caroço de milho. Todos vocês que estão conosco aqui agora, imaginem aí, vocês têm um caroço de milho, umzinho só. Você vai ali no quintal, num terreno bom, que tenha bastante matéria orgânica, e planta um caroço de milho. Você cuidou, adubou, regou, coisa e tal, vai nascer um pé de milho. Se você cuidou direitinho, esse um pé de milho lhe dará 3 espigas de milho. E aí nos vem a grande questão.
quantos caroços de milho eu terei nestas 3 espigas? Assim também são as nossas semeaduras pelo transcurso da vida. Assim também são as nossas atitudes, se nós não renovamos das atitudes animalescas para as atitudes do espírito em processo de evolução, é isso que eu vou colher, multiplicado. Então, a cada um segundo suas obras. Não vou colher girimum se eu plantei batata. Se eu plantei uma rama de batata, eu vou colher muita batata. Nenhum girimum. Não é isso? Então, renovar atitudes, meus queridos irmãos, uma das primeiras coisas que nós precisamos, nesse processo de renovação de atitudes, como chave para a evolução, é o cuidado com o julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Nós temos constantemente feito dessa ferramenta, julgar, uma arma para manter o nosso status. Uma arma para manter-nos na posição, né, de destaque maior e tal. Pobre de nós. Julgamos o outro, primeiro que nós julgamos o outro pelo nosso próprio prisma. E a questão do julgamento, que eu preciso transformar, é porque se eu enxergo o erro no outro, se eu enxergo o erro em Paulo, por exemplo, ou em Acácia, ou em Ivone, ou em Menezes, né? Se eu enxergo o erro neles, é porque eu também tenho esse erro. Eu conheço esse erro. Eu não consigo julgar alguém de algo que eu não conheça o que seja aquilo. Então eu só julgo alguém porque eu também tenho essa mesma condição. Então o primeiro passo é renovar a nossa atitude de julgar o outro. Tentar não julgar os outros de forma alguma. Porque quem julga o outro está muito mais preocupado com a vida do outro do que transformar a sua. E o que mais importa é transformarmos a nossa própria vida, a nossa própria existência. Né? E como é que eu faço isso? Exemplo. Eu posso transformar do outro? Não. O outro é decisão dele, é livre-arbítrio. Mas eu posso influenciar na transformação do outro pelo exemplo. Jesus nunca escreveu nenhum livro, nunca escreveu nenhum manual, nunca escreveu um modo de fazer. Nunca. O único registro que nós temos de Jesus escrevendo é quando lhe trouxeram aquela mulher pega em adultério, e aqui eu sempre quero e peço perdão para abrir um parêntese, que é interessante que a adúltera só era mulher, o homem não, é como se ela adulterasse sozinha, fecha parêntese, mas é o único registro que nós temos de Jesus escrevendo, é naquele momento que ele está escrevendo na areia, com a certeza de que o vento apagaria. Né? Mas mesmo assim, 2000 anos depois, nós continuamos falando, seguindo, amando e servindo a Jesus, a este Espírito querido, a este Espírito amigo. Por quê? Pelo exemplo. Jesus não foi aquele cara que chegou assim e disse, vocês façam como eu digo, mas não façam o que eu faço. Como a gente faz, né? De vez em quando a gente faz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, Jesus viveu cada um dos ensinamentos que nos trouxe, nos mostrando que mesmo estando na carne, nós somos capazes de fazer. Cada um de nós somos capazes de fazer essa transformação. Só depende da renovação das nossas atitudes. Então, primeiro passo para a renovação de atitudes é não julgar. Antes disso, vamos tentar olhar para nós mesmos e descobrir o que nós temos dentro de nós. Somente poderemos nos reabilitar ou reformar até que nós consigamos nos perceber. Se a gente não consegue se perceber, com que moral eu posso julgar alguém?
Segundo ponto da nossa renovação é a felicidade. Oh, palavra linda, maravilhosa, né? A nossa felicidade será resultado direto das nossas atitudes vivenciadas ao longo da nossa estrada. E aí, muitas vezes, no nosso egoísmo de nos acharmos prediletos e diferentes dos outros, nós jogamos na culpa ou na conta de Deus a responsabilidade pela nossa felicidade, nos esquecendo de que Deus nos deu todas as ferramentas, todas as possibilidades, tudo aquilo que era necessário para que nós fôssemos felizes. Quantas vezes nós já paramos para contemplar o sol que se ergue pela manhã, maravilhoso, majestoso, trazendo a sua luminosidade que dá a vida? Quantas vezes já paramos para admirar uma florzinha de xanana? Ah, isso é mato. Mas quanta beleza está naquela flor? Quantas vezes nós já paramos para agradecer a Deus o ar que nós respiramos, pois sem Ele não haveria vida biológica na Terra? E tudo isso são elementos que para formular a nossa felicidade. Mas Deus é mais ainda, é muito mais perfeito, porque nos dá todas as ferramentas, todas, não falta nenhuma, e nenhuma está faltando pedaço, né? E ainda nos oferece um espírito evoluído para dizer como é que faz. O nosso orgulho é que, na maioria das vezes, nos afasta desse mentor, deste orientador de como fazer. A busca da felicidade é um trabalho constante na busca do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos perceber o que é felicidade. É possível ser feliz na Terra? É. Tanto quanto seja possível ser feliz na Terra. Vamos comparar a felicidade terrena à felicidade dos mundos crísticos? Não. Mas a felicidade na Terra é possível. Só depende da renovação das nossas atitudes. Depende da renovação interior que eu faço nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus pensamentos, na minha relação com o outro. Todos nós aqui, em algum momento, dê licença, em algum momento, nós fizemos alguma coisa boa para alguém. Às vezes é uma coisa bem simplesinha, que ninguém dá muito valor, mas foi tão importante para aquela pessoa. E se nós formos rememorar com um pouquinho mais de cuidado, lembra de como você se sentiu bem ao se perceber que você foi útil a alguém? Lembra de como foi importante para você, de como aquele sentimento de ser útil, de ajudar alguém, de poder contribuir para a felicidade de alguém, foi gostoso vivê-lo, experienciar? Pois é. Essa é uma expressão de felicidade. Se nós fizéssemos todos os dias pequenos atos, pequenos gestos de amor, caridade e justiça para com o outro, nós viveríamos essa felicidade em plenitude. Viveríamos essa felicidade de maneira completa. Mas ainda nos prendemos a conceitos de contenda, de divisão, de dissensão, né? De que o que é meu não é seu, o que é seu, o que é seu talvez seja meu, mas o que é meu não pode ser seu. Nós ainda vivemos nesse mundo de disputa. E não é porque o mundo é de disputa, sou eu que crio esse mundo de disputa. Então cada um de nós é responsável somente pela sua felicidade. E essa felicidade se reflete ao nosso redor. Porque quando você está bem, você sente esse sentimento de felicidade, quem está ao seu redor percebe essa felicidade e ela é contagiante. E o seu exemplo de amor leva a outra pessoa também a executar atos de amor.
E o seu exemplo de caridade e de justiça também leva o outro a fazer isso e buscar sentir o mesmo sentimento, a mesma felicidade que você mostra sentir. O terceiro ponto a ser transformado, a ser renovado para alcançarmos a chave da evolução são os nossos deveres. Oh, rapaz, a gente sempre quer muito direito, né? Ah, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquilo outro, coisa e tal. E os nossos deveres? Quanto temos atuado na direção de cumprir com os nossos deveres? O nosso maior compromisso é em desenvolver a nossa perspectiva, em desenvolver a nossa individualidade. Esse é um compromisso que eu tenho comigo. E o que é isso? Eu preciso ser melhor. Existia uma pessoa aqui no Brasil chamada Omar Cardoso. Eu era criança e ouvia na Rádio Rural de Mossoró esse Omar Cardoso. E ele fazia o horóscopo, aquelas coisas lá. Mas ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Que ele dizia o seguinte: vou cada vez melhor. E essa é uma grande coisa que a gente precisa buscar. Ir cada vez melhor. Se a gente não constrói, não tem esse dever de transformar e renovar a nossa individualidade, a gente vai ser sempre os velhos ranzinzas que a gente critica no outro. A gente critica o outro por ser ranzinza, por ser chato, por ser engosmento, coisa e tal, e a gente vai assumindo esses mesmos valores. Então o nosso maior compromisso é ser melhor. E para ser melhor é preciso essa renovação. Então estamos quase chegando no meu horário. Então, dever é a obrigação moral diante de si mesmo e dos outros em seguida. Como quarto ponto, as nossas responsabilidades. Renovar atitudes é também renovar as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nada de ficar jogando a culpa em A, em B, a culpa é de Deus, a culpa é do sistema, a culpa é disso, daquilo outro. Não. O que é que eu estou fazendo para transformar a minha realidade? Assumir nossas responsabilidades é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. Nós somos arquitetos do nosso destino. Essa coisa de que está escrito, coisa e tal, sabe? Não. Eu tenho livre-arbítrio. O nosso presente, as escolhas que eu faço hoje é o que vai determinar o meu futuro. Eu sou produto das escolhas que eu faço. E aí há outras atitudes também que nós precisamos renovar. O conhecimento, o perdão. O quanto o perdão é necessário. E caminharmos na direção de chegarmos ao ponto de dizer que eu não perdoo ninguém. Chegarmos a essa condição, eu não perdoo ninguém. E aí às vezes as pessoas se assustam comigo quando eu digo que eu, Costa, não perdoo ninguém. E por que eu não perdoo? Porque nada mais me ofende. Porque eu consigo compreender que os equívocos do outro são exatamente iguais aos meus equívocos. Nós estamos na mesma estrada, no mesmo caminho. Né? Então, o perdão, ele precisa caminhar nessa direção. Não é o perdão dos dentes para fora, mas é o perdão no sentido de que determinada situação vai apagar? Não, um fato não vai se apagar de jeito nenhum. Mas aquele fato não me incomoda mais. Não me tira do sério. Não me suscita ódio, não me suscita rancor. Né? A evolução, aceitação de si mesmo e do outro. Um outro ponto que nós precisamos também renovarmos é o nosso relacionamento com a nossa família, com aquele que está ao nosso lado, com aquele que está mais próximo. E muitas vezes nós jogamos meio para depois. Né? Nós precisamos modificar a forma como olhamos para tudo à nossa volta, nos permitirmos mais experiências, nos permitirmos mais aprendizagens, muito mais. Vamos nos renovar
sempre. Esse é um compromisso, é um papel, é uma missão de cada um de nós. E não há melhor modelo, não há melhor caminho do que, como diz uma música de um padre católico, acho, Padre Zezinho, que diz que amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Porque ao final do dia, nós vamos sentir que poderemos dormir muito mais felizes. Renovar atitudes é construir novas pontes sobre as nossas imperfeições. As pontes feitas com o cimento do amor, com o ferro da caridade e com o braço forte da justiça. Transformar atitudes, renovar atitudes, é abrir a porta com a chave magnificente da compreensão de que eu vou cada vez melhor. Muita paz, muitíssimo obrigado pelo carinho do convite, me colocar à disposição sempre que vocês quiserem para estar aqui, para estar conversando, dialogando. Agradecer mesmo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por essa possibilidade. E assim, meus queridos, convidá-los mais uma vez a elevarmos o nosso pensamento à espiritualidade superior, para agradecer, Mestre Jesus, Divino Irmão, querido amigo, mentor, guia da nossa existência. Queremos te apresentar a gratidão, a nossa mais profunda gratidão, Mestre, pelas oportunidades que tu nos concedes para sermos um pouco melhores a cada dia. Queremos te apresentar, Senhor, a nossa gratidão pelos exemplos morais que tu nos trouxestes, que nos permitem hoje fazer escolhas sensatas, diferentes do espírito errante e do espírito animal que um dia nós já fomos. Gratidão, Senhor, porque o teu exemplo moral nos fortalece para sermos melhores a cada dia. E a gratidão pela doutrina consoladora dos Espíritos, que nos traz a certeza de um Deus que nos ama, de um Deus que nos põe à frente os desafios da iluminação com a certeza da renovação. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana cheia de paz, cheia de luz, e o amparo e anteparo, para que estejamos fortes e fortalecidos a vencermos o grande monstro que existe no mundo e que está dentro de nós mesmos. Porque somos nós ainda os monstros a serem transformados, a serem renovados pela luz do amor e dos valores morais, elevados e equilibrados a partir de ti. Gratidão, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção, e a gente se coloca à disposição sempre que vocês quiserem. Paulo, muito obrigado pelo carinho do convite, também pela retransmissão do nosso estudo. Eu quero aproveitar e fazer um merchan aqui, né, para convidar vocês a todos os domingos, às 17 horas, acompanhar pela Rádio Espírita Nova Vida o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Então todos vocês estão convidados a estar conosco todos os domingos aqui pela Rádio Nova Vida, tá certo? Um abraço grande, muita paz, que Jesus nos ilumine hoje e por todo sempre, irmãos. Um abraço grande, que Jesus nos abençoe.